O meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. Vocês estão vendo esse cartaz aí do lado, né? Muito bem. Esse aqui é um anúncio em um site, é um anúncio de um estudo bíblico completo lá, com uma apostila e tudo mais, que um determinado missionário está oferecendo por um determinado preço para as pessoas lá, né? E eu quero avisar vocês, amados, um alerta pelo seguinte, que tem muito disso, muitas ofertas de cursos bíblicos, uma gama de ofertas de coisas a respeito de Deus, né, a respeito do Senhor Jesus, do Espírito Santo, falando todas essas coisas. E nós sabemos, amados, que a maior parte do povo cristão tem aquela fé, né, que morre eles, que a pessoa falou do Espírito Santo, é de Deus. Falou de Jesus, é de Deus. E por aí por diante, amados, nós temos que ter mais cuidado, não digo todos, mas as pessoas que agem dessa maneira, tem que ter mais cuidado, porque o próprio Satanás, ele citou a Bíblia lá para Jesus no deserto. Então, o que eu estou dizendo, eu quero deixar bem claro, não estou dizendo que essa pessoa que está oferecendo esse estudo bíblico seja de Satanás alguma coisa. Muitos desses estudos são oferecidos com uma mais boa intenção e muitos são verdadeiros, são certos, sinceros. Mas tem aqui que vem o perigo, tem muita má intenção de pessoas mal intencionadas que ficam oferecendo as coisas porque sabem que o cristão, aquela fé dele que falou de Deus, falou de Jesus, ele se joga de ponta cabeça, nem examina muito bem as coisas e vai. Amados, vamos ter cuidado, principalmente quando há uma mistura entre as coisas de Deus e dinheiro. Se a pessoa está oferecendo as coisas de Deus, mas é a pessoa que busca a glória própria, que busca dinheiro, que busca fama, esse tipo de coisa, olha, amado, a gente tem que descartar. Então você veja que, por exemplo, esse cartaz, eu vejo o que diz ali. Aqui nós vimos, eu não vou dizer que a pessoa está de má intenção, mas tem coisa errada aqui. Ó. Vamos ler junto ali, vamos ver aí. Veja o que diz ali. Esse é o melhor caminho para você conseguir entender a Bíblia e viver seu chamado, seja ele pregar, ensinar, evangelizar, liderar e etc. Saiba que sem uma boa interpretação bíblica, você não conseguirá fazer a diferença na vida de ninguém. O que eu quero chamar a atenção aqui para duas coisas que eu noto nesse cartaz, comparando com a Bíblia. Veja que ele fala que é o melhor caminho. Ele está falando ali, a primeira parte é sobre entender a Bíblia, né? Sobreviver o chamado de Deus, entender a Bíblia, sobreviver o chamado de Deus, para pregar, ensinar, evangelizar e tal. O que ele está falando? Que para a pessoa ter essas coisas, o melhor caminho ele fala esse, é o estudo bíblico que ele mostra, o curso bíblico que ele tem para vender para as pessoas. E a outra parte que chama atenção é que ele diz sobre fazer diferença. Falou que sobre a pessoa que evangeliza, enfim, que trata das coisas de Deus, é primeiro saber interpretar a Bíblia. Agora, o que ele ensinou ali, que através do curso dele, a pessoa fica doutora em Bíblia. E, poxa vida, não precisa. Você está falando isso ali, que é o curso que vai fazer a mudança da vida das pessoas, é a mesma coisa que está descartando o Espírito Santo. É horrível isso. Agora, nós vamos ver mais aqui umas partes da Bíblia, né? Bem rapidinho, vamos ver essas partes aqui, ó.
a respeito o que é preciso para a pessoa viver as coisas de Deus, o que a pessoa precisa para pregar, ensinar, evangelizar, como diz ali. Ele falou que é o curso dele, nós falamos que é o quê? Se alguém, porém, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera e ser-lhe-á concedido. Este versículo já diz que se nós precisamos, claro, nós precisamos de saber interpretar a Bíblia para anunciar da maneira certa, porque se não interpretar certo não vai levar para o caminho diferente das pessoas. Mas o que diz? Para ter esse conhecimento, para se utilizar das coisas de Deus, é preciso ter sabedoria. Não temos sabedoria, ninguém tem essa sabedoria. O que diz? Olha, peça a Deus e a promessa que será concedida. Agora veja que ele falou que o caminho a respeito do caminho para aprender essas coisas, o que é? Jesus, ele diz que é o curso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, o caminho é Cristo, não é um curso bíblico. É Jesus que é o caminho. Entende? A sabedoria de Deus nos traz entendimento para conhecer o verdadeiro caminho que nós devemos andar para chegar a Deus, que é Senhor Jesus. E quanto à outra parte que ele falou sobre fazer a diferença na vida das pessoas, que tem de ter o conhecimento e tal, para que é? Fazer diferença na vida das pessoas. Isto é, para mudar a pessoa do pecador para o santo, para convencer a pessoa do pecado, para que essa pessoa então se converta e se salve, né? Nasça de novo e se salve. Ele diz que no caso ali, ele afirma que é um curso bíblico que é preciso para isso. Mas a Bíblia, veja que uma Bíblia diz diferente. Aqui Jesus falando da vinda do Espírito Santo, ele fala, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, a Bíblia descarta cursos bíblicos como uma coisa essencial, principal, para poder aprender, né? Para poder ser um bom pregador, um bom ensinador. Aqui que está dizendo é que é o Espírito da verdade que vai conduzir o pregador e ensinador em toda a verdade, em toda a Escritura. E eu tenho tido experiência disso. O outro versículo aqui fala que quando ele vier no Espírito Santo, o Espírito da verdade, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que vai fazer a mudança na vida das pessoas não é um curso bíblico. O que vai fazer a mudança da vida das pessoas é o Espírito Santo na vida da pessoa. É a unção na vida da pessoa. Que vai, o Espírito Santo, através da pessoa, do Filho de Deus, e do Salmo, vai então levar a verdade das Escrituras para o pecador, e esse pecador, então, pelo Espírito Santo, ele é convencido do pecado, da justiça e do juízo, e então ele reconhece a sua situação de perdido, e ele entende que Jesus Cristo é a tábua de salvação, que não há outro meio. Então, quem vai mudar, fazer essa diferença na vida da pessoa, né, o pecador se arrepender, deixar do pecado e se converter, não é um curso bíblico, é o Espírito Santo. O curso bíblico pode ajudar em muitas coisas, mas se não tiver a unção do Espírito Santo, não resolve. O que nós vemos em frente aqui? João falando à igreja, portanto é nós. Quanto a vós outros, a unção que dele receber se permanece em vós, e não tende necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Então, o que é que ensina? O que é que ensina? É um curso bíblico,
é um livro, uma apostila, tentando convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Não, amado. É a unção que está no salmo. É o Espírito Santo que está no seio da igreja, que está no salmo. Quando eu digo na igreja, é o corpo de Cristo. Eu não estou falando de denominação. Estou falando do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Porque ali o que acontece, amado? O Senhor deu para a igreja, para o seu corpo, uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres. Desses, apóstolos e profetas não tem mais, porque esses são o fundamento da igreja. Tem pastores, evangelistas, pastores e mestres. Então, quando você reúne na igreja do Senhor, tem ali evangelistas, pastores e mestres, cada um faz isso aí. Mas não são pessoas, não é necessariamente pessoa que fez um curso bíblico. Porque o Espírito Santo atuou na vida de Pedro, que era um pescador, atuou na vida das... Aliás, as coisas de Deus, Deus opera mais nas coisas, sempre nas coisas mais ignorantes, para que a sabedoria não seja do homem, mas seja de Deus. Percebe? Então, amados, com curso bíblico ou sem curso bíblico, é o Espírito Santo. Até determinados cursos bíblicos oferecidos por eles são perigosos de atrapalhar a ação do Espírito Santo na congregação. Muito ensinamento não é conveniente. E finalizando, nós vimos, eu falei para vocês que aquele curso que eu mostrei para vocês é pago como tantos outros que proliferam por aí. São tudo a peso de dinheiro. E tem uma razão, eles mostram uma razão. Olha, tem despesa, tem papel, tem editora, tem tantas coisas. Tá certo. Mas pode ser feito também livros, pode ser feito apostilas digitais e ser oferecido gratuitamente pela internet. Então não tem necessidade de ser pago. Você faz pago, deixa lá para o editor, a editora que venda, que tire lá o seu lucro. Quem quiser comprar lá editado no papel físico, compra, tudo bem, vai pagar e é justo. Mas aquele que não pode pagar, que possa baixar, vai no Lan House, se não tem computador, pede para alguém baixa lá e pode então ter o mesmo estudo bíblico, o mesmo curso bíblico digital, sem custar um tostão. Eu faço isso. Eu não faço apostilas dos meus estudos. É apenas vídeos assim como você está assistindo, que podem ser baixados da internet e podem ser estudados. A pessoa que, se quiser, né, está ali, é livre à vontade. Agora vamos comparar. Veja bem, aqueles estudos oferecidos são pagos com todas as suas desculpas para cobrar, mas veja o que o apóstolo Paulo, por exemplo, a maneira que ele ensinava. Ensino fazendo apostilas, fazendo cursos e cobrando preço. O apóstolo Paulo também ensinou, e era o apóstolo Paulo, muito mais do que qualquer um de nós, porque ele falou com Jesus ressuscitado e recebeu a revelação, e ele foi incumbido de anunciar o evangelho da graça, o evangelho que é para a igreja hoje. Veja o que ele fala. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Quer dizer, no tempo do apóstolo Paulo já existiam os vendilhões, os que estavam oferecendo cursos bíblicos e outras, enfim, as coisas de Deus a peso de dinheiro. Mas o apóstolo Paulo dizia, nós que somos da igreja, nós que somos cristãos, nós que somos do corpo de Cristo, não somos como esses homens que mercadejam a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Atos
20:33. De ninguém que obtei prata, nem ouro, nem veste. Apóstolo Paulo diz: eu não quero nada de ninguém, para mim as coisas de Deus eu proponho de graça. Ele mesmo falou que propõe o evangelho de graça. Veja aqui no texto seguinte, 1 Coríntios 9:18. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer o direito que ele me dá. O evangelho dá direito para o pregador, para aquele que se ocupa da obra de Deus, de ele comer. Porque um determinado texto ali fala, o apóstolo Paulo dá exemplo de uma passagem lá no Antigo Testamento que diz: não atarás a boca ao boi que debulha. Quer dizer, naquela época o trigo, as coisas eram malhadas, né, com animais andando em volta, né? Então não era para tapar a boca do animal que estava trabalhando ali para que ele comesse, que ele se alimentasse. Assim, é o direito daquele que prega o evangelho, que ele use do evangelho, que seja alimentado pelo evangelho. Agora, não enriquecido. Aqui não dá direito a fazer fortuna. Aqui dá direito a se alimentar. Portanto, a igreja tem a obrigação, por assim dizer, obrigação moral de sustentar aqueles que ministram as coisas de Deus. Mas aqueles que ministram não é pastor, evangelista, é qualquer um, seja pastor, seja evangelista, seja o ensinador, seja o membro lá, seja quem for. Se está passando necessidade, a igreja tem por obrigação moral de ajudar essas pessoas. Atos 20:34. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a minhas que estavam comigo. Note que aqui nessa passagem o apóstolo Paulo ele está dizendo, ele está, podemos dizer assim, ele está separando o trabalho secular do trabalho de Deus. Ele está separando o trabalho secular para ele ganhar o dinheiro dele, para o sustento dele, para não precisar usar do evangelho para comer, para se alimentar, para se sustentar. Além disso, ele trabalhava para o sustento dele. Deus provia o sustento para ele e para a equipe que estava com ele trabalhando no evangelho. Ele sempre estava com Silas, estava com Barnabé, ele estava com Tito, sempre ele estava uma equipe trabalhando junto. E o que ela diz aqui? Que as mãos dele ia fazer tenda, ia trabalhar para então ganhar o seu dinheiro, se sustentar. E a obra de Deus era parte, não tinha dinheiro, não tinha mercado com a obra de Deus. Entende? Amados, vamos prestar atenção nisso aqui. O apóstolo Paulo separou a obra de Deus da obra de ganhar dinheiro. Ele separou. E, poxa, o apóstolo Paulo, acho que nós devemos de seguir o exemplo dele. Eu prefiro seguir o exemplo dele do que oferta miraculosa que aparece, seja na internet, seja onde for. Tá certo? Bom, aqui acho que então deu para entender isso que eu queria alertar os meus amigos e meus irmãos que me acompanham, né? Talvez muitos de vocês já estejam espertos nessa parte, mas tem alguns às vezes que ainda está naquela parte, não, é de Deus, fala de Jesus, fala do Espírito Santo, coitado, lá olha a despesa que eles têm. Cuidado, porque criam despesas, usam de fazer as coisas, precisando de despesa para ter uma desculpa para poder pedir. E nessa pedida, se a despesa custa 100,
arracado 1.000 e fica com 900 e vai 10 para despesa. Entende? Por que que está cheio de, enfim, pregadores, ensinadores e tantos aí milionários, cheios de dinheiro e que não tem mais onde pôr? Enquanto que tem pessoas dentro da própria denominação a ponto de passar fome. E alguns, para não passar fome, até pedindo para pessoas incrédulas. Compreende? Então é nesse ponto que eu quero alertar. Eu não tenho nada, amados. O que as pessoas fazem nesse tipo de coisa, se é bem intencionado, se é mal intencionada, eu não tenho nada com isso. Mas eu tenho um compromisso muito sério com a palavra de Deus, com as Escrituras, com o Senhor Jesus, o meu Salvador. Então eu não posso me calar diante de coisas que eu estou vendo que pode levar as pessoas a por engano, a serem enganadas. Vamos nós mostrar que nós oramos, que nós pedimos a Deus sabedoria, que o Senhor tem nos mostrado sua sabedoria, que nós descartamos os enganos que venham até nós com uma roupagem bonita. Está feito? Encerramos por aqui. O Senhor te abençoe, te guarde, que a graça de Deus seja abundante contigo, com a tua família. Ore por mim, por a minha família. Precisamos todos da oração uns pelos outros. E se for da graça do Senhor, então estaremos juntos no próximo vídeo. Portanto, até lá, na paz do Senhor Jesus. E fiquem com Deus.